Três jogos abrem nesta terça-feira a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos e a situação de cada uma das equipes na tabela de classificação e relembrar aí o resultado do primeiro turno. Vamos começar falando então do primeiro jogo da noite. Às 19 horas o Mirassol joga contra o ameaçado Avaí. Essa partida vai ser lá no José Maria de Campos Maia, na cidade de Mirassol. E como é que está a situação das equipes na tabela de classificação? O Mirassol, ele é o sétimo colocado, tem 34 pontos, mas vem aí numa boa fase, vem de 3 empates e 2 vitórias nas duas últimas rodadas. E o Mirassol ele está apenas um ponto atrás do primeiro time do G4. O Mirassol tem 34 pontos contra 35 do Vila Nova, ou seja, o Mirassol terá a oportunidade de entrar na zona de classificação nesta noite. Já a situação do Avaí é bem mais complicada. O Avaí, que perdeu na rodada passada para o Guarani por 2-1 na ressacada, né? O Avaí já tinha perdido para o Guarani na estreia, perdeu o primeiro jogo do retorno agora por 2-1 e é o 18º colocado, tem 17 pontos, porém, se vencer, ele deixa a zona de rebaixamento. Ele tem 17 pontos contra 19 do Tombense. O Tombense aí, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Então, o Leão, né, vai ser duelo de leões, né, para dizer a verdade, porque o mascote do Mirassol também é um leão. Então, nesse duelo de leões aí, um pode entrar no G4 ou o outro pode sair do Z4, né? Jogo aí marcado então para as 19 horas. Primeiro turno deu o Avaí. O Avaí conseguiu aí uma das suas 4 vitórias no primeiro turno. Uma delas, a primeira, foi justamente contra a equipe do Mirassol pelo placar de 1-0, né? Vamos ver agora se o Mirassol dá o troco ou se o Avaí faz aí como a gente chama na Espanha, né, do doblete, vence os dois turnos. Também às 19 horas nós vamos ter aí o Sampaio Corrêa recebendo a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Jogo aí de duas equipes que buscam a recuperação no campeonato. O jogo será no Castelão, lá em São Luís. E qual é a situação dos times? O Sampaio Corrêa não vence há 4 rodadas. Inclusive na rodada passada ele esteve bem perto ali de vencer o Atlético Goianiense em Goiânia, mas acabou cedendo empate. E o time é o 15º colocado com 21 pontos. Apenas 3 pontos acima da Chapecoense aí, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. E lembrando sempre, a Chapecoense tem um jogo a menos. E o Botafogo? O Botafogo começou o campeonato muito bem, né? Começou ali emendando uma sequência de vitórias, porém perdeu na rodada passada para o Juventude em casa. Não foi bem em casa, né? Porque o jogo foi no Palma Travassos, estádio do rival comercial, e não no Santa Cruz, mas foi em Ribeirão Preto, né? Então considera aí como uma derrota em casa para o Juventude pelo placar de 2-1. Com esse resultado, o Botafogo é o nono colocado com 30 pontos, ainda mantém aí uma distância bem segura com relação à zona de rebaixamento e não está muito longe do G4. São apenas aí 4 pontos de diferença, então Pantera vai tentar surpreender lá em São Luís para buscar aí seguir mantendo, né, as suas chances de acesso. Com relação às equipes, o Sampaio Corrêa vai ter a volta do Pimentinha que foi poupado na partida diante do Atlético Goianiense, ele volta, enquanto que o Botafogo vai ter a volta do lateral Patrick Bray, né? O Patrick Bray que cumpriu suspensão na rodada passada contra o Juventude, né? Então essas aí são as mudanças das equipes para este jogo. Primeiro turno, o Botafogo venceu pelo placar de 1-0, jogo que aconteceu no Santa Cruz. E para fechar os jogos dessa terça-feira, vamos ter aí às 21h30 o CRB jogando contra o Atlético Goianiense, né? Os times agora se enfrentam em situação bem diferente da que foi o primeiro turno. O Atlético Goianiense aí, que é o rei dos empates nessa Série B do Campeonato Brasileiro, né, empatou metade dos jogos que fez. O Atlético disputou até agora 20 partidas, empatou 10, ganhou 6 e perdeu 4. Né, um dos que menos perdeu, mas também empatou demais. E o time é apenas o 11º colocado com 28 pontos. Neste momento está ali a 7 pontos, se eu não estou fazendo conta errada, da zona de classificação, da zona de acesso, né? E vai tentar voltar aí a vencer depois aí de 3 rodadas. O Atlético faz 3 rodadas que não vence. O CRB não está muito longe dele, né? Está na 12ª colocação com 24 pontos e um jogo a menos. O CRB também tem um jogo a menos, né? Um jogo que deveria ter jogado contra o Avaí, mas busca aí se recuperar da derrota para o Sport, né? O CRB abriu o segundo turno perdendo para o Sport fora de casa por 2-0 e agora vai tentar a sua recuperação diante do Atlético Goianiense. Primeiro turno, né, o CRB começou muito mal e o Atlético venceu em Goiânia pelo placar de 2-1. Né? Vamos ver agora se o CRB
dá o troco lá no Rei Pelé, ou se o Atlético volta aí a vencer para seguir aí brigando por classificação nesse segundo turno. Então, portanto, esses são os 3 jogos da Série B que vão acontecer nesta terça-feira, dia 1º de agosto. A sequência da rodada vai ser toda na quarta-feira, dia 2, né? Então, na quarta-feira eu gravo aqui um novo vídeo para falar dos jogos que vão fechar essa 21ª rodada da Série B, né? Série B que já, ó, tá passando da metade, já tá passando muito rápido, né? Então, daqui a pouquinho já vamos chegar aí na hora da verdade, né? De quem vai subir e também de quem vai amargar o rebaixamento para a Série C. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até um próximo vídeo. Valeu!